Rapaziada, a resenha full na área, antes dá aquele like, se inscreve, participa, comenta, compartilha e segue a gente nas redes sociais. Vamos falar aqui desse jogo tenebroso no sábado. O Fluminense acabou sendo derrotado pelo Vasco 4-2, uma partida que a gente não jogou bem, mas que poderia ter tido uma sorte melhor. A escalação foi quase a mesma que as prévias divulgavam, né? O Ganso não jogou substituído pelo Alexandre, mas um desfalque de última hora, e foi bem sentido esse desfalque. O Felipe Melo acabou não jogando, não tem muita informação do porquê isso aconteceu, mas ele foi substituído pelo Marlon. O Vasco começou o jogo pressionando, tentando se impor fisicamente, já que tecnicamente ele tem um time bem abaixo do Fluminense, e o Fluminense tentando se achar, tentando tocar a bola, tentando conectar aí o Cano com o John Kennedy, sem muito sucesso, embora o John Kennedy tenha perdido um gol incrível aí numa jogada do Marcelo, ainda no início da partida. O Vasco fez o seu gol, uma jogada, uma falta clara no Cano. Aliás, eu não sei que o Fluminense ainda permite que o Klaus apite jogos. Quando sai a escala e é o Klaus, já tem que dar entrevista reclamando, até para sugestionar o árbitro para ele entrar pressionado. Falta clara no Cano, depois tem mais aí do tornozelo do Cano, o Cano que sai inclusive mancando. Mas a bola continuou, o André tomou um drible do Paulinho, a zaga tirou, e aí o Marcelo tomou um drible humilhante do Rossi, cruzamento na área, o Marlon não cortou, gol do Praxedes, 1-0 Vasco. O Vasco que ainda teve a chance de fazer 2-0 no primeiro tempo, o Fluminense meio que se deu uma desnorteada, mas no segundo tempo o Eduardo Barros, aí, com o Diniz, com o auxílio do Diniz, que estava suspenso mais uma vez, fez uma substituição, tirando o Marlon que estava amarelado, e colocando o Martinelli para dar uma saída de bola mais ágil aí ao Fluminense. Com 12 segundos, logo no início, não tinha nem um minuto de jogo, o Fluminense acabou fazendo o seu gol com o Marcelo. Grande jogada. O Marcelo, que jogando na meia, tá? Na posição de meia, foi lá de perna direita, fez o gol. Perna direita ou perna esquerda, agora não me recordo. Fluminense 1-1. O jogo ficava um jogo eletrizante lá e cá, o Vasco indo para cima, o Fluminense também contragolpeando, o John Kennedy perdendo gols atrás de gols, mas brigando, habilidoso, tentando o melhor para nós. Mas aí, bola aérea, gol do centroavante do Vasco, do Vegete, ele que se desgrudou da marcação e estava sendo marcado pelo Alexander. 2-1 Vasco, quando o Fluminense tentava dominar a partida. O Fluminense continuou tocando a bola, uma jogada excelente, uma jogada maravilhosa, o lançamento do André. O Guga, que já tinha dado passe para o Marcelo fazer o gol, cruzou para o Lima, e o Lima meteu o 2-2. O Lima que também tinha feito o gol do Fluminense contra o Vasco no jogo de ida. O Lima que atuando na frente agrada um pouco mais do que ele agrada atrás. Fluminense 2-2, e a Fluminense começou a dominar a partida, até que o nosso grande técnico fez uma bobagem, na minha opinião, que foi a entrada do Daniel e do Alexander, né? Do Daniel e do Ioni Gonzalez. Ele tirou o Alexander, que dava sustentação ao Marcelo, e aí o Fluminense acabou perdendo em criação e perdendo em marcação. Mesmo assim, pressionava, tentava o gol, e numa pichotada do André, um azar do Guga, o André que é craque, mas esse excesso de confiança ainda ia nos causar aí danos, e nesse jogo não teve como. Ele podia ter dominado, dado uma isolada a bola ou tentado uma outra jogada. Não, ele dominou, foi tentar recuar para o goleiro. O Guga, que passava na frente também, não sei o que o Guga foi fazer ali. Passou a bola, bateu no Guga, sobrou para o Peck. Peck fez 3-2. Aí o Fluminense se desmontou e tomou o quarto gol também do Peck, numa jogada onde o Lima já estava de lateral direito. O Ione tinha entrado na frente, cruzamento na área, o Vegete ajeitou para o Peck 4-2. Cara, tem coisas bem ruins aí para falar dessa partida. O Nino, uma atuação tenebrosa. O Marlon, na minha opinião, também não dá mais. Felipe Melo faz muita falta, assim como eu acho que o Ganso fez também. Mas o Marcelo no meio foi muito bem. Na lateral, na minha opinião, ele vai ter dificuldades. Se a gente não tiver uma cobertura boa ali, ele vai ter dificuldades. E todo o time vai jogar nas costas dele. Mas no meio ele é craque e joga até os 40. Então tem coisas boas e coisas ruins aí desse jogo. As notas, o Fábio, eu vou dar nota 5, sem culpa nos gols, mas tomou 4, né? Não dá para dar nota maior que essa. Guga, cara, o Guga deu 2 assistências ontem. Mesmo assim, não teve uma partida boa. Se atrapalhou com o André no lance do gol. Na minha opinião, ele também é perseguido pela torcida. Ele não é esse grosso total. Mas dou nota 6 para o Guga.
O Nino ontem, para mim, disparado o pior em campo, não tem postura de capitão. Para mim, falhou no primeiro gol, que ele demorou para chegar. Falhou no segundo, para mim, ele que tem que marcar o centroavante do time dos caras. Ele é o nosso melhor cara na bola aérea, então ele tem que marcar o melhor dos caras. Muito mal, muito mal. Nino ontem, para mim, nota 4. Marlon, Marlon hoje vai ganhar nota 4 também, só não vai ganhar nota menor que o Nino, porque ele jogou menos. Então ele teve pouco tempo para fazer bobagem. Marcelo, craque de bola, mas para mim tem que jogar no meio. Na lateral, vou dar uma nota 2, no meio, nota 9, vai ficar com nota 6 aí na média. O André, nota 7, vinha jogando muito bem, cara. Ele tem um passe de qualidade, ele é muito craque, mas às vezes o craque também tem que dar de bico, o craque também tem que simplificar. Ele acabou falhando no gol, uma falha dele do Guga, para mim mais dele, tem muito crédito, isso acontece. Bola para frente, uma nota 6, nota 7 para ele. O Alexander, para mim, ainda está voltando numa melhor forma, mas quando ele cobre o Marcelo, ele vai super bem. Ele dá uma dinâmica muito boa ao meio campo. Nota 6 para ele. Eu acho que o Fluminense tem muito a ganhar aí com essa dupla nesses jogos de Libertadores. Para mim, Marcelo com o Alexander, essa dobradinha na esquerda, e o Marcelo com e o Alexander com o André, vai dar muito certo. Nota 6 para o Alexander. João Mara jogou pouco, ele teve uma lesão de tornozelo, e eu acho que ele preocupa, mas provavelmente vai estar no contra o Inter, ainda tem bastante tempo. Para a quarta, acredito que não. Ele saiu andando, mancando, mas andando. Então, assustou, mas eu acho que dos males o menor. Ele vai ficar sem nota porque jogou pouco. O Keno, para mim, enquanto teve fôlego, foi a principal válvula de escape do Fluminense. Depois cansou e foi pouco criativo. Né? Ele ainda tem uma deficiência forte no arremate, mas ele cria muitas oportunidades. Nota 6 para o Keno. O Cano ontem não apareceu muito, ele sofreu uma falta e depois viu o tamanho do hematoma do tornozelo dele, mas é um cara que brigador demais, tem crédito, nota 5,5. E o Cano também não recebeu algumas bolas do John Kennedy, que o John Kennedy optou pela jogada individual, onde ele estava melhor posicionado, né? Então a gente tem que afinar um pouquinho mais essa dupla, que tem tudo para dar muito certo aí no Flu. Nota 5,5 para o Cano. John Kennedy eu dou uma nota 6,5, cara, ele ia fazendo uma pintura que bateu na trave, mas às vezes ele abusou um pouco da individualidade. Tá? Garoto, ainda vai aprender, e às vezes ele tem que tocar para quem está melhor posicionado. Mas boa partida do John Kennedy. O Lima é um caso de amor e ódio com a torcida, né? A maior parte odeia, uma pequena parte gosta. Eu acho que o Lima é um cara que, longe de ser um titular incontestável, mas ele é um cara que, na minha opinião, é bastante útil, principalmente quando entra do meio para frente. Ontem ele mostrou utilidade, foi à frente, fez o gol, criou algumas oportunidades. Depois, quando estava de lateral, não conseguiu cortar o cruzamento e acabou saindo o quarto gol do Vasco, que definiu a partida. Mas o Lima aí, vou dar uma nota 6 para ele. Martinelli, na minha opinião, nota 6, ele deu uma consertada no meio campo, ele deixou o meio campo mais ágil, a trinca, quando o André fica na zaga, o Martinelli e o Alexandre trocando de posições sempre. Isso dá muito certo, dá uma dinâmica muito boa ao Fluminense. Nota 6 para o Martinelli. O Johnny Gonzalez ontem entrou e pouco acrescentou. Ele tentou algumas cabeçadas, ele entrou mais na hora do desespero, tentou alguma coisinha, mas acabou não surtindo muito efeito. O Johnny Gonzalez parece estar longe da forma física ideal. Vou dar uma nota 5 para ele. É um jogador que ainda pode ser útil. Daniel também pouco jogou, vou dar uma nota 5. Ele é um cara que nas prévias também era um dos três que estavam cotados para sair jogando. E, na minha opinião, ontem pouco acrescentou. Também deverá ter mais oportunidades, um jogador que vai ser útil para o time. E nota 5 para ele. Diogo Barbosa sem nota, jogou pouco, mas ele é um cara que merece ser titular. Com o Marcelo no meio, eu acho que vai abrir espaço para o Diogo Barbosa. O Marcelo ontem jogou muito bem no meio. E o Diogo Barbosa está fazendo uma temporada, pelo menos do Fluminense, bem honesta, bem regular. E eu acho que ele merece mais oportunidades. Então é isso aí, rapaziada. Nunca é bom perder clássico. O Fluminense meio que está levando o brasileiro com a barriga, né? Enfrenta o Cruzeiro que vem desfalcado na próxima quarta. O Eduardo Barros já disse que vai jogar com o que tem de melhor, o que eu duvido. Acho que alguns jogadores vão ficar de fora. Mas a gente fica chateado. E o brasileiro é importante, sim. Mas o que importa mais é a Libertadores. Eu acho que a gente tem focos diferentes nessas duas competições. Isso fica claro a cada jogo do Brasileirão.
e vamos ver, vamos torcer para que essa decisão aí nos dê o título da Glória Eterna, mas que a gente continue fazendo um brasileiro assim, que a gente vai se manter no G6, perdendo uma oportunidade aí de ocupar a terceira posição, aí isso acontece. Clássico é clássico, o Vasco ainda vai cair, se Deus quiser, e a gente vai fazer uma temporada histórica ainda esse ano. Tá, e se dá o like, rapaziada, se inscreve, participa, comenta, tamo junto, grande abraço.